convite que me foi feito para tratar desse tema. Não sei se eu tenho que agradecer muito por ser um tema bastante complicado, um tema que dificilmente encontrará no meio evangélico um tipo de consenso em relação a isso. No entanto, nós temos as evidências bíblicas e é nisto que nós vamos nos basear. Temos a nossa confissão de fé que também já determina uma interpretação em relação a isso. Mas quando falamos de ceia ou de disciplina na ceia, primeiramente nós temos que entender a ceia. Né? Por que que a ceia é uma ocasião a ser de alguma forma eliminada, pelo menos temporariamente, na vida de alguém que é surpreendido, que é flagrado de alguma forma em um pecado de grandes proporções? Só nessa colocação os irmãos percebam que há várias questões, variantes aí, para serem tratadas, a fim de que de fato se aplique a disciplina em uma ocasião de suspensão de ceia. Nós sabemos que a ceia, junto com o batismo, são os dois sacramentos do Novo Testamento. Eles substituíram a Páscoa e a circuncisão no Antigo Testamento. Mas logo de início nós percebemos um grande aprofundamento nesse significado do que é a ceia. Aliás, do próprio sacramento. Nós sabemos que a Páscoa e a ceia, elas estão tematicamente ligadas, porque ambas falam de libertação. A Páscoa falava da libertação física, temporal, especificamente a libertação do povo do Egito. E Jesus, quando manda preparar a Páscoa e celebrando a Páscoa, ele então introduz a ceia mostrando uma transição, uma clara transição entre a Páscoa e a ceia. Mas há elementos aí muito profundos e belos que fazem da ceia algo muito maior do que a Páscoa. E isto já no próprio sentido que a ceia fala da libertação dos pecados, da libertação da escravidão do pecado, da condenação eterna, mas também no próprio rito. Quando nós pegamos os sacramentos do Antigo Testamento, ambos exigiam derramamento de sangue. A circuncisão, os homens que o digam, era de fato alguma coisa bastante difícil, bastante complicada para ser aplicada, por exemplo, em um adulto. Quando nós vemos lá a traição de Simeão e Levi, quando matam toda uma aldeia, uma pequena cidade, depois de eles terem entrado em aliança com Jacó, exatamente se submetendo à circuncisão, depois do segundo, terceiro dia, quando as carnes estavam inflamadas, porque a circuncisão era feita com lascas de pedras, eles não conseguiam ficar em pé, tamanha a dor, inchaços. 2 homens entraram na cidade e mataram todos os homens dali. Deus, em toda a sua sabedoria, ordenou que fosse feita o 8º dia de nascimento. E segundo se diz, no meio pediátrico, a melhor data para fazer a chamada cirurgia de fimose em uma criança é exatamente no final da primeira semana, ou seja, ao 8º dia. Então, o tecido da pele da criança é bem tenro, fácil, então, portanto, não há grandes sofrimentos para a criança, ainda mais numa época de anestesia que nós vivemos. Mas, quando pensamos lá no Antigo Testamento e na transição para a ceia, aliás, primeiro da circuncisão para o batismo, aí já há uma grande mudança, né? Mas também da ceia, porque o ambiente da Páscoa não era um ambiente que podemos dizer agradável, a não ser no final, para nós que gostamos de churrasco, né? Então, o final era bom, porque todos comiam a carne do cordeiro assada. Mas para você sacrificar um animal no templo, isso não era uma coisa agradável. Imaginem dezenas de animais, fazendo suas necessidades ali, o cheiro dos animais, o berro deles, o sangue sendo derramado, não era uma coisa bonita de se ver. Ainda hoje, se nós pensarmos nas religiões que continuam fazendo sacrifícios, causa ojeriza na sociedade, há uma repulsa em relação a essas coisas. Então não era algo agradável, nem Deus se agradava disso. Ele mesmo disse que não se agradava do sacrifício de animais.
de holocaustos. Deus se agradava da obediência e do simbolismo daquilo. Mas da morte de animais, Deus nunca se agradou. E por isso também, que saibam vocês que no novo céu, nova terra, não tem churrasco, né? Aproveitem para comer agora. Nós vamos voltar a ser vegetarianos como era Adão antes da queda. Bom, então, há essa evolução. E a ceia é, na verdade, a materialização daquilo que foi dito desde o início, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Deus fez roupas de peles para Adão e Eva, foi uma aliança que foi feita logo com o homem caído. A primeira aliança feita com o homem caído foi naquele ambiente. E Deus não disse, haja roupa de peles e houve roupa de peles. Não foi assim. Deus matou animais e fez desses animais, das peles deles, roupas para Adão e Eva. E quando eu analiso aquele texto, para mim, Deus não teve a intenção apenas de fazer as roupas, mas foi um tratamento de choque com Adão e Eva. Eles só saberiam o que era a morte por uma lógica reversa, porque eles conheciam o que era a vida. Mas o que era a morte? Nada morria. Quando Deus disse, certamente morrerás, eles sabiam que era algo terrível, que era o contrário daquilo de tão belo, perfeito que eles viviam. Mas o que era? Só daria para entender numa lógica reversa. E então Deus faz as roupas de peles e mostra o que é a morte. Isso é a morte. A ausência da vida. E quando, de fato, Adão peca, a morte passa a ser a regra. A regra para a humanidade. E quando falamos morte, não é apenas a morte biológica, né? É a morte em todos os seus sentidos. O que morte quer dizer? Separação. É interessante que santidade também, porque morrer para o mundo, morte para o mundo é ser santo. Mas quando se fala de morte como sentido de separação, nós vivemos essas separações. Quando Adão pecou, a humanidade foi separada de Deus, o Espírito Santo se ausentou de Adão. Adão foi criado para ser templo do Espírito Santo, e o era. E a morte de Adão, a morte espiritual, aconteceu quando ele pecou. Se os autores, a maioria deles, estiver certa, e eu, de certa forma, concordo com essa maioria, Adão deve ter sido o primeiro crente, o primeiro convertido. Há talvez um consenso de que Adão tenha sido salvo. Então ele passou por um processo de morte espiritual, mas creu na promessa que Deus lhe deu em Gênesis 3,15. Foi-lhe dado fé. Porque o estado de morte que nós vivemos é muito mais do que a morte biológica. O homem está separado de Deus. O marido e a mulher sofreram separação e há divórcios até hoje. Deus disse a Eva que o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará, não será mais alguma coisa harmoniosa. Houve separação entre irmãos, Caim matou Abel. Aliás, além de ser a morte propriamente dito, há a separação, o rompimento. E quando Caim fez isso, ele se separou dos seus pais biológicos, porque ele foi mandado embora, a separação entre pais e filhos. E a separação também entre o homem e o meio ambiente. Porque a terra produzirá cardos, abrolhos e espinhos, e o homem se tornou o maior predador da criação. Tá? Nós nos alimentamos de morte. Quando você compra uma caixa de hambúrguer, não está escrito lá, aqui jaz o boi fulano de tal, com uma estrelinha e uma cruzinha. Mas é isso aí. Você está comendo animal morto, já pensou nisso? Você come animal morto. Sem dúvida deve ser melhor do que comer vivo, né? Mas quando nós entramos no açougue, entramos em qualquer contexto assim, a morte está presente. Mas no açougue dificilmente nós associamos aquilo à morte. Né? Mas picanha não nasce em árvore. Né? Não nasce. Mas nós já nos acostumamos com uma indústria alimentícia que de certa forma desconfigura isso. A ideia de que a morte está presente em tudo aquilo que nós chamamos de vida.
porque isso também não é vida, né? Isso aqui é uma subsistência, como diz o reverendo Sebastião, subsistência, que Deus deu com um único objetivo. Qual foi o objetivo? Isso mesmo, de nos conceder a salvação. Meus irmãos, isso é muito profundo. Os irmãos já pararam para pensar que o único objetivo de você viver, de Deus tolerar a sua e a minha existência, porque é isso, Deus está suportando, tolerando. O simples respirar de um pecador para Deus é uma afronta, mas Ele está suportando isso, dando base para essa criação. O único objetivo de Deus para isso é salvar você. O único objetivo de Deus permitir que a humanidade permaneça pecadora até o último dia é implementar o processo de salvação, né? O plano de salvação. Quando nós falamos de ceia, portanto, é a materialização disso. A primeira promessa que houve sobre Jesus Cristo, Gênesis 3,15, enfatiza isso, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E é exatamente isso, a morte de Cristo, que realizou essa promessa, que fez cumprir isto, né? Então percebam como que a ceia é algo que deve ser pensado de forma diferente, até mesmo do outro sacramento, que é o batismo. E aí está porque tanto o que está em pecado, ou o ímpio, ou a criança, não devem participar da ceia. Vocês certamente já ouviram falar de meios de graça. Os meios de graça, palavra, sacramentos, tecnicamente. Mas aí há também alguns que incluem a oração. Mas a oração é uma comunicação primeiro que parte do homem para Deus e depois uma resposta de Deus para o homem. Mas os sacramentos é apenas de Deus para o homem. Simplesmente celebrando o rito, a bênção vem de cima para baixo. Não há uma súplica, não há um pedido. Há apenas a ação de Deus nesse percurso de alto a baixo. Por isso, nem todos reconhecem a oração como meio de graça. Mas os sacramentos é a palavra sim. Mas dentre os sacramentos, alguns vão defender que a pessoa disciplinada deva fazer parte da ceia, porque é um meio de graça, é um meio de fortalecimento. Ora, um meio de graça não é um meio de fortalecimento? Sem dúvida. No entanto, no caso da ceia, existe advertência seríssima, que não existe, por exemplo, em relação ao batismo. O batismo é administrado na criança porque aos 7 anos, até os 7 anos, ela é inocente, não é assim? Não é isso? Claro que não, né? Ela é tão pecadora quanto qualquer um de nós. Mas o batismo é aplicado sobre ela, mesmo sendo ela nem mesmo consciente da sua existência. Se for batizada, aí até uns 3, 4 meses, ela nem sabe que existe ainda. Mas a ceia, diz o apóstolo Paulo, que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então não dá para colocar a ceia em pé de igualdade com o batismo, ou pior ainda, querendo falar da sua participação com base na Páscoa do Antigo Testamento. E isso, se Deus permitir, nós ainda falaremos hoje. Bom, falar de ceia, nós temos que primeiro, então, especificar qual é o nosso entendimento sobre ceia, né? E o nosso entendimento não é a transubstanciação, tá? O primeiro deles que eu quero falar é sobre isso, a transubstanciação, apenas para conceituar aquilo que cremos, né? Quando falamos de transubstanciação, para falar isso de forma bem breve e específica, significa dizer que os acidentes da substância permanecem, mas a sua essência é transmudada. Então, em outras palavras, o pão
tem formato de pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, parece pão, mas é carne. Entenderam? Exatamente isso. E o vinho a mesma coisa. Tem gosto de vinho, parece vinho, é líquido, é vermelho, aliás é vinho. E é sangue. Né? É sangue mesmo. Então os acidentes da substância original permanecem. Mas a essência da substância muda. Essa é a chamada doutrina da transubstanciação. Tá? E já que se fala sobre isso, lembra os irmãos que as nossas igrejas não têm altares, tá bom? Não tem. Às vezes há crentes que falam que vão até o altar lá na frente. Não tem altar, né? Isso é uma influência do catolicismo, porque para o catolicismo há altar. Porque a cada missa, Cristo é como que ressacrificado dominicalmente. Então eles têm um altar lá na frente e por causa disso, aliás, a doutrina da transubstanciação está ligada exatamente a esse pensamento. Porque é de fato a carne e o sangue de Cristo que estão ali sendo de novo sacrificados. Né? Bom, existe também a chamada consubstanciação. Lutero, em muitas coisas, ele ficou no meio do caminho, né? E esse aqui é um bom exemplo disso. Ele não concordava com a transubstanciação, mas ele dizia que os acidentes das substâncias permanecem, como disse, o pão tem gosto de pão, cheiro de pão, etc. e tal, e o vinho também, mas a substância do corpo e do sangue de Cristo, de alguma forma, estão ligadas a eles. Não há a transubstanciação, não há mudança, mas há de alguma forma alguma interação entre as substâncias. Por isso é chamado de consubstanciação. Existe o conceito zwingliano, que na verdade reduz a ceia apenas a um memorial, né? Como se ao celebrar a ceia nós simplesmente recordássemos a morte de Cristo. Nesse sentido, parece que Zwingli é um pouco ligado a Zinzendorf, né? Um tipo de pensamento um tanto trágico sobre as coisas, porque não era necessário você ter uma cerimônia como a ceia simplesmente para lembrar. Né? Toda a Escritura nos lembra da morte de Cristo. Né? Então, há muito mais do que isso. Há de fato um sacramento, né? Há um mistério, há algo místico na ceia. É a bênção de Deus que vem àquele que participa com fé. E aí nós temos, então, a posição de Calvino e a posição reformada, vamos dizer, que segue essa chamada presença real. Né? Que significa dizer que nós estamos em contato com Jesus Cristo pelo seu Espírito e recebemos, então, graça de Jesus Cristo dessa forma mística e sobrenatural. É esse conceito da presença real que nós precisamos entender e valorizar se nós quisermos, então, compreender por que uma pessoa disciplinada deve, e aí também, né, parênteses, que tipo de pecado cometido, né, seria o caso de uma pessoa disciplinada. Por que isso? É interessante que Calvino, ele usava a ideia do sursum corda, aí, né? Tá. Que significa corações ao alto. Essa expressão, ela era uma expressão que fazia parte da liturgia, inclusive da Igreja Católica, e que significava então essa ideia de elevar o coração, elevar a alma. Né? E meus irmãos, isso é uma coisa muito interessante, porque Calvino entendia que a nossa comunhão com Cristo na ceia se dá exatamente à medida que a nossa alma é elevada, a nossa mente, o nosso coração à presença de Cristo. Né? Então percebam isso. Cristo glorificado, Cristo encarnado, né? Porque ele jamais vai deixar de ser homem também, né? Cristo continua homem hoje, além de ser Deus, preenchendo os 4 cantos do universo em sua imanência e além do universo em sua transcendência, ele continua homem,
E isso é para a humanidade o grande distintivo em relação a todos os seres. Não há um único ser criado, nem mesmo dos seres espirituais, que tem a própria existência compartida com Deus. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é porque um dia Deus haveria de ser homem também. Não é apenas para que ele, através do homem, fosse visto no governo de todas as coisas como uma humanidade aliada de Deus, mas também porque Deus um dia seria homem e ele cria um ser compatível a ele nesse sentido. Nas Escrituras, então, nós temos o seguinte: no mais, se elevarmos nossos olhos e nossos espíritos ao céu, para ali buscarmos a Cristo na glória de seu reino, então, assim como todos os símbolos nos convidam a ele inteiro, assim também alimentar-nos-emos de seu corpo sob o símbolo do pão, e por outro lado beberemos de seu sangue sob o símbolo do vinho, para que assim usufruamos dele todo. Meus irmãos, o que Calvino está querendo dizer é que nós temos contato com a natureza de Cristo humana. Na ceia, quando nós participamos da ceia, o Espírito Santo eleva a nossa alma, o nosso coração, e nós temos comunhão com Cristo físico. Estamos ligados a Ele. É algo, portanto, que transcende muito a mera situação local. A união com Cristo, ela é enfatizada na ceia. E Calvino diz isso. Usufruamos dele todo. Há uma ênfase em que o Espírito nos eleva. Por isso, sursum corda, não é Cristo que vem até nós. Nós somos que, como conectados a Cristo, a divindade e a sua humanidade, na ocasião da ceia. E é um princípio muito interessante e muito profundo da nossa união com Cristo. É uma união mística, mas que nos faz um só corpo. O corpo de Cristo. Não é tão difícil assim de entendermos se nós fizermos um paralelo com a própria igreja. Nós estamos unidos a crentes do Japão ou não estamos? Estamos? Qual é o problema? E nós não estamos unidos a Cristo sempre? Numa união indissolúvel? Sem dúvida alguma. E Calvino então enfatiza exatamente esse ponto. Ele vai dizer também: pois ainda que ele nos tenha privado de sua carne e tenha subido ao céu com seu corpo, está sentado à direita do Pai, isto é, reina no poder, majestade e glória do Pai. Este reino não está limitado por espaços nem por lugares, nem está circunscrito por quaisquer dimensões. Cristo mostra sua virtude onde quer que lhe aprouver, tanto no céu quanto na terra. Mostra-se presente com sua potência e virtude, sempre está com os seus, inspirando-lhes sua vida, vive neles, sustenta-os e confirma-os, dá-lhes vigor e conserva incólumes, não menos do que estivesse presente de corpo. Finalmente, nutre-os com seu próprio corpo, pois transfere a eles a comunhão do mesmo pela virtude de seu Espírito. Tal é o modo como o corpo e o sangue de Cristo nos são mostrados no sacramento. Então, nós somos unidos a Cristo onde Ele está na glória. Essa presença do Espírito nos comunica a Cristo, mas nos liga a Cristo onde Ele está. Como Ele mesmo disse, para que onde eu esteja, estejais vós também. O nosso alimento em seu corpo nada tem a ver com apropriar-se fisicamente da sua carne e de seu sangue, mas nessa chamada união mística, é pelo Espírito de Deus que nós temos a presença de Cristo, estamos em contato com Ele na glória. E meus irmãos, é interessante porque essa apropriação física, ela é uma ideia pagã, ela não é uma ideia cristã. No Antigo Testamento, falar-se de beber sangue humano ou de comer carne humana era uma das maiores abominações. O apropriar-se da carne humana é uma coisa que esteve presente nos índios do Brasil. Uma das maiores, vamos dizer, etnias que nós tivemos aqui, os tupis, eles comiam carne humana. Praticamente todos os índios brasileiros eram canibais.
E havia um misticismo nisso, porque eles acreditavam que ao comer a carne do guerreiro, apesar de muitos gostarem mesmo, né? Os índios tinham predileção por carne humana. Jean Delery, naquela obra Viagens à Terra de Brasil, vai falar sobre isso, como as índias mais velhas até experimentavam a gordura que escorria para ver se já estava no ponto, né? Mas a ideia, que havia uma ideia mística deles, é que eles se apropriavam das virtudes do guerreiro que comia. Há uma passagem interessante de Hans Staden, que foi um pioneiro aqui no Brasil, um alemão, que foi preso algumas vezes pelos tupis, tupinambás, em cerimônias de canibalismo. Então era preso por algum tempo, mas muito bem tratado, né? Não vou dar os detalhes para vocês, mas acreditem. Só que, diferente dos outros guerreiros, os guerreiros de fato, eles não temiam a morte. Mas Hans Staden, ele ficava desesperado, chorava, gritava, e Darcy Ribeiro, que é um antropólogo já falecido, ele diz, e ele então foi livre 3 vezes de cerimônias de canibalismo, aí ele diz, porque eles não comiam covardes, né? Então, era isso, se não tivesse a virtude da coragem, eles não comeriam, ou dificilmente comeriam, porque haveria essa noção de se apropriar das virtudes. Então, quando nós falamos em transubstanciação, isso é uma coisa mais do que pagã, né? Isso é religiosidade bárbara, né? Que nunca fez parte do Antigo Testamento, né? da chamada tradição judaica das Escrituras, de nada, né? Então, quando nós somos alimentados na ceia, nós não somos alimentados com nada físico de Jesus Cristo, porque isso seria completamente abominável a Deus. Mas somos alimentados dentro disso que é chamado de união mística, onde a própria morte e ressurreição de Cristo já estão sobre nós, né? E nisso há uma aplicação muito prática, que também tem a ver com a própria questão da disciplina. Hoje, meus irmãos, a Igreja de Cristo, infelizmente, se acostumou com uma qualidade de vida espiritual extremamente baixa, rasa. Se nivelou a vida cristã a um mínimo irredutível. E nós chamamos em orações, abençoa o teu servo, que vem aqui uma vez por mês na igreja. Né? Então, a própria ideia da união mística com Cristo significa dizer que o poder da ressurreição, da morte de Cristo, estamos mortos para o mundo, e somos novos homens, como Paulo fala, daqueles que já morreram e ressuscitaram com Cristo. A ressurreição, o poder da ressurreição está sobre nós. Por isso que isso nos habilita a viver como ressuscitados. Não perfeitos, porque ainda somos pecadores. Mas em Cristo, por causa dessa união que é tão enfatizada e de certa forma há um plus disso na ceia, é esse o alimento da ceia, nós temos então a habilidade para nos aproximarmos o máximo que pudermos da vida perfeita, dos ressurretos do último dia. Por isso que na chamada escatologia paulina, nós de fato já morremos e já ressuscitamos historicamente. Para Paulo não é um símbolo. Nós já morremos e ressuscitamos com Cristo. Quando Jesus sai do seu túmulo, é uma cova coletiva. Todos nós saímos com Ele. Porque o poder da ressurreição de Cristo está em nós. Meu irmão e minha irmã, nós temos o poder para viver uma vida cristã de tal forma que nem mesmo imaginamos. Por causa disso. E a ceia enfatiza isto. Aquele que não mostra com sua vida que está andando por esse caminho, que já morreu e já ressuscitou com Cristo, então ele pode ser alguém que participa de forma indevida da ceia. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
Outro trecho das Institutas: além disso, assim como vemos que este sagrado pão da ceia do Senhor é um alimento espiritual, tão suave e delicado quanto saudável para os piedosos servos de Deus, com cujo gosto sentem que Cristo é a sua vida, aos quais induz a ação de graças e aos quais serve de mútua exortação à caridade. Então notem que a ceia tem esse efeito na vida daquele que participa com fé, participa de uma forma devida. É um alimento espiritual, saudável para os piedosos servos de Deus. E nisso, Cristo então comparte a sua vida. E nós então damos efusivas ações de graças, quando temos consciência disso. Quando, meus irmãos, percebemos o que é aquilo que a ceia significa, não apenas simboliza, mas o que é a experiência da participação da ceia, que é a própria morte de Cristo e ressurreição para a nossa vida, e o poder adiantado disto para o hoje, como já expliquei, a nossa obediência, ela se torna exatamente assim, em ações de graças. A verdadeira obediência não é uma luta terrível contra a carne, porque o crente não é aquele que tem tantas dificuldades assim com a carne. O crente é aquele que vive no Espírito, pelo que vemos nas cartas de Paulo. Ele vive no Espírito, ele tem o fruto do Espírito. O pecado não o domina, a carne não é o seu modo de vida. Então, a obediência, ela é na verdade uma obediência em gratidão, é uma espontânea obediência que ocorre na mais profunda gratidão a Deus em concordância com a sua santidade. Todo aquele que conhece a Deus quer ser santo. Todo aquele. E se alguém se apresenta com uma vida que não mostra isso, sem dúvida a sua participação na ceia será indevida. Quando nós vemos Paulo falar sobre a ceia em 1 Coríntios, especialmente nesses versos, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, esses dois versos inicialmente, é interessante que Paulo afirma que a ceia é um testemunho da morte sacrificial do Filho de Deus, mas com um sentido escatológico. Ou seja, fala da volta de Cristo, não apenas da ceia como algo que aponta para a experiência do crente na presente vida, mas que a experiência do crente nessa vida manifestará também o seu destino eterno. É nesse sentido que vemos Jesus, por exemplo, dizer: todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está julgado ou condenado. O evangelho não é apenas para a salvação, é também para a condenação. Porque aquele que disser não ao oferecimento da salvação pelo evangelho, já está mostrando o seu destino eterno. O participar da ceia é a manifestação de que você acredita na morte e na ressurreição de Cristo e no seu retorno. Aponta para a consumação. E meus irmãos, quem já fez aula comigo sabe que eu toco nesse ponto, e é algo muito importante porque é muito atual para as nossas igrejas. As nossas igrejas muitas vezes têm uma fé pagã em relação à vida futura. Grande parte dos nossos crentes, e inclusive os nossos hinários, tem hinos que falam disso, vão falar que vamos habitar eternamente no céu. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala do céu como estado intermediário. Estão no céu aqueles que morreram, mas que não ressuscitaram ainda, porque Cristo ainda não voltou.
Mas a eternidade não é no céu, a eternidade é na ressurreição e nessa terra transformada, remoçada, recuperada, porque a salvação deve ser entendida em termos de restauração de toda a criação. Quando Deus desfaz o que Adão fez, não apenas na condenação do homem, isso Cristo nos salva, né? Na representatividade dos eleitos, a espécie humana, ela não se perde. Imaginem como se fosse aí, é um exemplo tosco, mas como se fosse uma reserva de animais. Os conservacionistas, quando percebem uma espécie em extinção, fazem uma reserva para que ali aquela espécie seja preservada. Os eleitos são a reserva de Deus. Não? A humanidade, ela é salva na representatividade dos eleitos. Não? Mas não apenas a humanidade. A criação sofreu as consequências da queda, sendo ela sem culpa alguma, porque não tem árvore pecadora, né? Nem cachorro pecador. Então não são dignos de juízo. Não podem sofrer condenação, porque não pecam. Eles sofreram as deformidades da queda para que Deus usasse o próprio ambiente do homem para castigá-lo. Porque o homem passaria a ter problemas com a sua própria existência. Mas quando Deus então desfaz a herança terrível de Adão para a humanidade, nessa representação dos eleitos, a criação também volta ao seu padrão original. Por isso que toda a salvação deve ser entendida em termos de restauração da criação. Não é por acaso que em Apocalipse, a primeira coisa pela qual Deus é louvado, lá no céu, na imagem do trono de Deus, é porque todas as coisas tu criaste, sim, é por causa da criação. E nós perdemos de vista isso. Nas nossas igrejas não se fala mais do Deus Criador, como se pudesse se salvar alguma coisa que não foi criada. O Deus Salvador é antes o Deus Criador. E a própria salvação deve ser entendida em termos de restauração de todas as coisas, para a glória de Deus, para que todas as deformidades do pecado caiam por terra. Então, quando falamos dessa morte de Cristo, não é alguma coisa que atinge apenas a humanidade, mas recuperando a humanidade na representatividade dos eleitos, toda a criação que geme e suporta angústias até agora, aguarda o dia da redenção, como Paulo diz em Romanos capítulo 8. Mas não tem lá a ideia de Noé, que disse que Deus não destruiria mais a terra. Não é isso? Não é isso que está lá? Não é isso? O que está lá? Que não destruiria mais com água. Então agora aparece aquela letrinha embaixo assim: não tente fazer isso em casa, tá? É só uma ilustração. Vamos dizer que você vai matar alguém. Aí você diz assim: eu não vou te matar afogado, eu vou te matar queimado. Ele fala: que bom, puxa, eu estava preocupado. Vocês acham que essa situação é possível? Se nós tomarmos literalmente isso, que Deus não mais destruirá a terra por água, isso é uma piada. Simples assim. Porque ele vira e fala: eu não falei que não ia matar por fogo. A promessa de Deus de não destruir mais a terra é por qualquer elemento. Não importa qual seja ele, senão não há promessa alguma. Ou há? O grande centro ali era o meio da destruição ou era a destruição propriamente dita? O que era? Você ficaria mais confortável em saber que você não morreria afogado e sim queimado? Se alguém fizesse essa promessa, de alguma forma, ela teria algum benefício? E não é por acaso que o sinal da aliança de Noé é o arco.
Quando Deus diz, porém o meu arco nas nuvens, Ele está pendurando o seu arco, que era a arma de ataque. É como se, né, os esportistas, os futebolistas dizem pendurar a chuteira ou qualquer coisa assim. Deus não mais atacará a humanidade. Ele está aposentando a sua arma. É isso que Ele está fazendo. Então, a terra não será destruída. A terra será restaurada. Ah, mas Pedro disse que os elementos abrasados, sim, porque a ideia de fogo é também ideia de restauração. Não é? Mas como eu já disse, não há árvore pecadora, cachorro pecador, tigre, peixe, nada disso. Não há juízo sobre eles. Haverá, portanto, a única ideia de fogo quando não há juízo é então restauração. Então, a ideia dessa escatológica da ceia é muito importante para nós entendermos isso, que a participação na ceia, quem deve participar é quem espera o retorno de Cristo, é quem tem convicção e fé verdadeira, vive essa fé, esse está habilitado. A participação indevida implica em ser réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Como eu fiquei sabendo que os meus antecessores falaram 3 horas, eu não estou preocupado. Então, versos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então aqui nós temos um ponto que é importantíssimo para entendermos quem é que está habilitado à participação e quem não. É a ideia de discernir o corpo. Vejam a importância da mente nisso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois discernir o corpo. A importância de considerar, de usar o cérebro, de pensar, de refletir em relação à sua própria condição. E o discernir o corpo, que nós vamos ver o que significa. Quando falamos de o corpo aí, para que possamos chegar então à ideia do discernir. Será que o corpo é a igreja? É uma possibilidade. Porque Paulo utiliza a figura do corpo para se referir à igreja. Mas será que o corpo é uma referência à ceia? Bom, o contexto de Paulo ali é todo de ceia. Há um debate, portanto, sobre isso. Mas na verdade tudo se liga a uma única ideia. Quantos pães Jesus distribuiu na ceia? Quantos? De um único pão, Cristo o partiu e deu aos discípulos. A ideia da unidade, a ideia da participação em um único corpo, ela está no cerne da própria ceia. A ideia de você ser um. Aliás, nesse sentido também, vocês se lembram que as cerimônias de aliança no Antigo Testamento, uma das mais específicas era aquela onde você partia os animais em metades. E então as partes contratantes passariam pelo meio, onde a simbologia era que as duas metades na verdade eram um só. Embora fossem dois, na verdade se tornariam um em aliança. E nós sabemos que a ceia é uma cerimônia pactual, é uma refeição pactual, assim como a Páscoa foi. A ordem de Deus a Moisés foi para que eles realizassem a Páscoa e fossem para o lugar onde eles realizariam uma aliança com Deus no Sinai. Então, a Páscoa é uma refeição pactual tal qual a ceia é. E nesse ambiente de aliança, a própria ideia de aliança já expressa a unidade, já expressa a harmonia, junção. Então, o partir de um único pão e o tomar do cálice, de um único cálice que é distribuído, né? Nessa ocasião, porque naquela época se tomava 4 cálices de vinho na cerimônia da Páscoa, e provavelmente no terceiro deles foi que Jesus então fez a transição para a ceia. Mas essa é a ideia de unidade, de união, de um só corpo, de um só pão.
partilharem todos. Então, na verdade, meus irmãos, se nós observarmos o contexto aqui da carta, desde o início, Paulo vai falar do problema da desunião em Corinto. Uns se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, que é o nome aramaico de Pedro, e outros de Cristo. E nenhum deles estava certo, nem os de Cristo, porque Cristo não patrocina divisão. Alguns vão dizer que esses de Cristo seriam os tais espirituais, que seriam os que falavam em línguas, tinham profecias e que se julgavam um grupo superior a Paulo. Mas a noção tradicional é que isso era, na verdade, algo da própria igreja. E eles se levantaram contra Paulo exatamente por isso. Ora, se eu recebo revelação direta de Deus, por que eu preciso do apóstolo? Então eles eram muito humildes nesse sentido. E aí está a grande base da desunião deles. Eles transferiram para o ambiente cristão influências culturais, né? Assim, vocês sabem que Corinto era a segunda maior cidade grega na época de Paulo. Fazia parte da província romana da Acaia, que era a antiga Grécia. Portanto, ao falarmos de coríntios, estamos falando de gregos. E os gregos, eles se dividiam em escolas filosóficas. Então eles trouxeram para dentro da igreja essa influência. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, como se houvesse neles, nos servos de Jesus Cristo, no próprio Cristo, ideias que se chocavam ou ideias que eram características, ênfases deles. O que é de fato um absurdo. E eles então se dividiram em grupos de preferência ligado a esses personagens das Escrituras. Se nós percebermos aqui no próprio contexto próximo, né, aqui no capítulo 11, nós vamos ver que havia problemas de divisão e que afetava o próprio culto. Né? No capítulo 11 aí nós temos a questão das mulheres, que a famosa ordenança do uso do véu, que geralmente se fala que é um tipo de revolta contra a submissão da mulher. A mulher queria assumir um papel diferente, uma postura diferente daquela que ela deveria viver. Ou então pode ser que, como na cidade de Corinto havia o templo da deusa Afrodite, e era costume de toda a família ceder pelo menos uma moça virgem para o templo, e vocês sabem que lá se praticava a prostituição cultural, e depois essas mulheres, algumas delas se converteram, foram convertidas por Deus, e fazia parte do costume dessas sacerdotisas raspar o cabelo ou cortar muito curto. E as mulheres usavam um cabelo grande, mais ou menos na metade das costas. Quanto tempo leva para o cabelo de uma mulher chegar até a medida da metade das costas? Alguns anos, né? E para que não houvesse então discriminação dessas mulheres, alguns explicam essa ordem de Paulo assim: Deus ordenou o uso do véu, que não era uma rendinha transparente, mas era um pano que se cobria de fato a cabeça para evitar esse tipo de comparações das mulheres que já haviam servido no templo e outras não. De qualquer forma, estamos vendo exatamente isso, divisão. Eles se dividiam entre eles, tinham muitos problemas nesse sentido. E Paulo, né, nessa introdução à ceia, ele vai falar exatamente nisso. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Então, notem, o cerne da ceia, que é a unidade com Cristo, nós como corpo ligados indissoluvelmente ao cabeça, mas também a unidade do corpo, o único pão repartido. Isto estava completamente incoerente com a condição e o comportamento dos coríntios. Então, quando falamos de o que era esse corpo, devemos entender isso.
Será que Paulo... vocês percebam que eu mudei aí de computador, né? Não tenho a fonte grega aqui. Mas é o diacrino, né? O discernir. Mas, quando Paulo coloca deliberadamente a palavra apenas corpo, quem come e bebe sem discernir o corpo, vocês acham que isso é dúbio? Isso dá margem para pensar realmente o que Paulo estava querendo dizer? Ou é uma referência clara à ceia? O que vocês acham? Preciso fazer pergunta para tomar água. Isso mesmo. A ideia é essa mesma. A questão é, na minha forma de ver, né, não tenho nenhuma autoridade para falar, mas eu acho uma compreensão razoável. Eu creio que Paulo fez isso deliberadamente. Porque ele vinha usando corpo e o sangue, né? Ele fazia a referência ao corpo e ao sangue, ao pão e ao vinho. Mas agora só o corpo. Por que ele fez isso? Eu creio que na minha forma de ver, é bem meu, exato. Parece que essa característica dúbia é proposital. Exatamente para trazer as duas ideias. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo como igreja? Ou é o corpo da ceia como símbolo no pão? Para indicar as duas ideias. Para mostrar que uma está indissoluvelmente ligada à outra. Não há ceia sem unidade. Por isso ele usa apenas a palavra corpo, que para ele tem esses significados. Bom, a palavra diacrino, que está aí traduzida como discernir, ela significa analisar com base em informações precisas e detalhadas. Aí vocês têm 2 exemplos. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Reflexão com base naquilo que foi ouvido. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Vejam, uma ideia de análise mesmo, de você usar a massa cefálica, né? Então é isso, você parar, compreender, entender, analisar. Essa é a ideia. A participação indevida se dá quando não se tem ou se perde a compreensão da comunhão do corpo de Cristo. Essa é a questão fundamental. Então veja, quando não se tem ou quando se perde a compreensão da comunhão do corpo de Cristo. Isso inviabiliza completamente a participação na mesa da comunhão. E significa então estar comendo e bebendo juízo para si. O tom é de ameaça. O que diz Calvino sobre a participação indevida? Assim também transforma-se em um veneno mortal para todos aqueles a quem não alimenta e confirma a fé e aqueles que não incentiva a confissão de fé e a caridade. Porque da mesma forma que o alimento corporal, quando chega a um ventre ocupado com mais humores, aqui acho que é maus humores, viu? Também ele, viciado e corrompido, mais causa dano do que nutre, assim também este alimento espiritual, se cai numa alma poluída de malícia e maldade, precipita em maior ruína. Não por culpa do alimento, mas porque nada é limpo para os impuros e infiéis, ainda que santificado pela bênção do Senhor. Pois, como diz Paulo, os que comem e bebem indignamente são réus do corpo e do sangue do Senhor, e comem e bebem sua condenação ao não discernir o corpo do Senhor. Participação indevida é não entender o corpo e sangue do Senhor. Então, vejam aqui, como falei no início, porque isso exclui crianças que não têm capacidade de compreender. Notem que a Páscoa foi ordenada e até mesmo ela era usada para ensinar as crianças a respeito do que Deus havia feito no Egito. Mas a ceia, não. Não
havia nenhuma criança quando Jesus estabeleceu a ceia. Nenhuma. E na verdade nós vamos ver até que o próprio Cristo exclui também quem não deve participar. Então a ideia da compreensão é muito importante, meus irmãos. A compreensão aqui não é apenas o fato do que significa o pão simbolizando a carne de Cristo, o corpo de Cristo morto, e o vinho simbolizando o seu sangue derramado. Morte, sangue fora do corpo. Sangue no corpo é vida, sangue fora do corpo é morte. Não é apenas isso que a ceia significa, mas o sentido que está por trás. Notem que há algo terrível que paira sobre aqueles que participam indevidamente, porque eles estão zombando da morte do Filho de Deus, porque assumiu a condição humana para salvar essa pessoa, que deveria ter consciência disso, que deveria entender o que é isso, que deveria ser grato a Deus por isso, mas ao invés disso, participa de forma leviana. Então vejam como o não entendimento, não apenas simbólico, né? O corpo, o pão, o vinho, a criança entende isso. O que a criança não pode fazer é analisar os seus próprios pecados com profundidade, as suas malícias, as suas intenções. Isso ela não pode fazer. Então a compreensão do que é a ceia está ligada diretamente à fidelidade ou ao pecado. Se eu estiver em pecado participando da ceia, isso já mostra que eu não estou entendendo direito o que é aquilo. Porque se eu entendesse, eu jamais participaria nessa condição, abandonaria o pecado. Porque não é aquela santidade covarde, né? Aquela santidade que na verdade é diabólica. Não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Nossa, é tão bonito isso, né? Acho assim tão lindo esse negócio. Em vez da pessoa renunciar ao pecado, ela prefere simplesmente não participar da ceia. Olha que piedade diabólica, tão bonita, não é? A opção pelo pecado. A participação indevida para Calvino também é profanação do corpo de Cristo. Veja o que ele diz. E finalmente, ao recebê-lo dessa maneira, profanam-no e contaminam-no. Mas visto que separados e alienados de seus irmãos, atrevem-se a misturar o símbolo sagrado do corpo de Cristo com suas discórdias. Não é certo que o corpo de Cristo seja feito em pedaços por eles, membro por membro. Lembram do sul corda de nós estarmos ligados a Cristo? Que a ceia, o seu alimento está ligado a um plus disso, não? Então, é um desrespeito para com Cristo glorificado. É um desrespeito para com o que ele é hoje e com o que ele fez no seu estado de humilhação, dando a sua vida por nós. E meus irmãos, isso é uma coisa que devemos considerar também. Às vezes nós pensamos que quando digo indigna, não é porque podemos viver de alguma forma, possamos viver perfeitamente, que é o padrão de Deus. Mas naquele sentido que Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Nesse sentido, tá? Às vezes nós achamos que podemos viver com alguns pecados selecionados e que Deus vai aprender de alguma forma a conviver com eles, assim como nós convivemos. Eu acho que um crente verdadeiro dificilmente chegaria a uma proposição como essa, mas na prática ele faz. Tem um salmo, que eu não lembro se é o 104 agora, que diz, Deus diz assim, porque me calei, pensaras que era teu igual. O silêncio de Deus é que nem a selva. Quando a selva está quieta, não é que é bom, é ruim. Alguma coisa terrível vai acontecer. O silêncio de Deus não é algo bom. Mas o crente comumente ele vai deixando as coisas acontecerem, vai administrando os seus pecados e não percebe que quando ele pensa na possibilidade de Deus tolerar os seus pecados, ele está blasfemando de Deus, porque ele está simplesmente querendo que Deus
concorde com o pecado. Isso vai contra a natureza divina. Isso é uma blasfêmia a Deus. Querer que Ele simplesmente conviva com os meus pecados. Aceite. Pelo menos tolere. Então isso é uma profanação de fato, né? E o crente fiel jamais deveria se permitir a coisas como essa. E a ceia de fato exclui a participação de pessoas que vivem em pecado. Participação indevida é ser réu do corpo e do sangue de Cristo. Assim, não sem motivo, são réus do corpo e do sangue de Cristo e quem mancharam de forma tão injuriosa com sua sacrílega impiedade, recebem, pois, a condenação com ser indigno comer. Meus irmãos, essa ideia de ser réu do corpo e do sangue de Cristo é interessante. Porque, de certa forma, todos nós somos réus. De fato somos. Quando Jesus estava indo, já carregando a cruz em direção ao Gólgota, algumas mulheres ficaram histéricas e começaram a chorar e a gritar. E Jesus virou para elas e disse assim: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, antes choreis por vós mesmas. Nós somos culpados pela morte de Cristo, sem dúvida. Mas uma coisa é ser culpado da morte de Cristo no sentido vicário, onde Cristo morreu por nós para nos substituir na morte no inferno. Outra coisa é você ser culpado como se fosse parte daquela multidão que disse crucifica-o, crucifica-o. É você, de fato, trabalhar para a morte de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ao invés de você se beneficiar de forma vicária, substitutiva, pelo sacrifício de Cristo, e nesse caso você é culpado pela morte de Cristo, como todos os crentes são. E outra coisa é você, como se estivesse no meio da multidão, dizendo crucifica-o, crucifica-o, e que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isto é ser réu do corpo e do sangue de Cristo. Não se trata de pessoas incrédulas que vivem em pecado escancarado. Eu não vou ler a citação de Calvino. Eu sei que vocês estão afoitos e empolgados para ficar até tarde da noite, mas eu não posso. Então, eu vou resumir aqui. Calvino vai dizer que aqueles que participam da ceia, eles têm até boas intenções muitas vezes. Né? Eles às vezes têm até uma aproximação mágica. Né? Vocês sabem que o conceito católico, tanto do batismo quanto da ceia, envolve lá o ex opere operatum. Né? Ou seja, que é um ato mágico. Independe da fé que a pessoa tem. E por isso eles iam, sem dúvida, mas vejam que às vezes tinham até boa intenção. Mas como se diz, de boa intenção, o inferno está cheio. Mas não basta boa intenção, não é isso. Então são pessoas que estavam nos ciclos da igreja, mas Calvino vai dizer que essas pessoas não deveriam participar. Porque elas de fato não criam verdadeiramente, ou a própria vida delas mostrava a falta de compreensão do que é a ceia de fato. Bom, duas coisas. A participação indevida na ceia pode significar ausência de conversão, ou seja, uma pessoa não convertida. A falta da compreensão da seriedade daquilo que está envolvido na participação os conduz à participação supersticiosa, portanto, né? Muitos são supersticiosos, né? Me dou melhor com amarelo. Então, muitos são supersticiosos. Então, o que acontece é que hoje ainda nas nossas igrejas, nós
temos esse tipo de comportamento. Às vezes a pessoa não vai à igreja por algum motivo justificável no domingo. Dá vontade de falar do domingo também, mas vocês aguardem aí, tá? Outra hora, hoje não. E aí vão dizer assim: a minha semana não foi boa porque não fui à igreja. Isso é superstição, né? Isso não é cristianismo. Isso é você acreditar que a presença à igreja vai te dar uma semana boa. Isso não é cristianismo. Você pode ir anos a fio, sem faltar um domingo, e passar por situações terríveis na sua vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com o propósito de Deus. Obviamente é para você ir à igreja todos os domingos, né? Mas eu estou dizendo que às vezes a pessoa lê a sua semana assim, como se a semana não tenha sido boa porque não pisou a igreja, né? Bom, a participação indevida na ceia pode significar também cauterização na consciência e afastamento de Deus. Aí sim, nós estamos falando de crentes que, mediante a disciplina, devem ser afastados para repensar essa condição deles. Notem que quando um membro de igreja, né, porque se é crente ou não, só Deus sabe, nem os anjos sabem, né? Quando um membro de igreja é afastado, as duas coisas aí estão, portanto, latentes. Ele pode ser um ímpio, né? Aliás, tecnicamente, qualquer membro de igreja pode, né? O joio foi semeado no meio do trigo, né? Então, por isso, tem que haver uma atenção com a santidade da igreja, com a própria glória de Deus, para que o nome de Deus não seja associado ao escárnio, ao ridículo, pelo comportamento pecaminoso de pessoas dentro e fora da igreja. E por outro lado, para a recuperação, a restauração da pessoa, se trata de fato de um crente. E é o arrependimento genuíno que vai distinguir as duas condições, tá? Então a participação indevida se dá no caso de um ímpio, né? E no caso de um crente que perdeu a compreensão da própria ceia ao se permitir o pecado. Como nós explicamos, as duas coisas andam juntas. Se eu compreendo o que é a ceia, se eu compreendo o que é a participação da ceia, então eu não vou viver em pecado. Posso até ter algum pecado, como uma queda, alguma falha nesse sentido, mas não uma vida em pecado. É verdade que também pecados tópicos às vezes são colocados como na disciplina como suspensão da ceia, mas vamos falar disso depois. O pecado sempre imporá a quebra de comunhão e o defraudar o corpo de Cristo. Como já disse aí, a morte é separação dos outros, egoísmo, exaltação, autodivinização, perdição. O contexto que levou Paulo a tratar a ceia na carta aos Coríntios foi o alto índice de pecado. E aí, meus irmãos, vem aquela ideia do onde aplicar a suspensão da comunhão na ceia para pecados reconhecidos como de grandes proporções. Já disse aqui, não sei se todos já ouviram, mas eu particularmente sou plenamente favorável à ideia de pecadinho e pecadão, tá? Não posso dizer que roubar o pirulito de uma criança seja igual a dar um tiro na cabeça de alguém. Acho que é bem diferente, tá? O exercício da maldade é diferente. Faz aí uns 2 anos, passou na televisão uma cena pitoresca a esse respeito. Alguns ladrões estavam roubando um caixa eletrônico num posto de gasolina à noite. Então, tinha câmera assim bem na porta, filmando eles entrarem e tal, colocaram os explosivos e saíram correndo. E aí veio um mendigo desavisado ali, passeando na frente ali. Aí apareceu correndo um ladrão, deu uma chave aqui de braço no pescoço dele e saiu arrastando. O que se entende com isso? Que ele tinha maldade suficiente para roubar, mas não para matar.
Né? E não precisamos apenas, aliás, não devemos nos basear em experiências para a doutrina. Foi Jesus quem disse que haveria menor rigor para aqueles de Tiro e Sidom, para os de Sodoma, do que para os de Cafarnaum, Betsaida e Corazim, no juízo. E maior rigor e menor rigor não é que Deus vai engrossar mais a voz e dizer, estão condenados. Não é isso. É maior condenação. Eles tiveram mais oportunidade, coração mais duro, a condenação é maior. Então há diferentes níveis de exercício de maldade. Os próprios homens são capazes de reconhecer isso, e muito mais ainda Deus. Então, os conselhos, quando percebem que a pessoa está envolta em impiedade de grandes proporções, então ela é indigna da participação. Ela é indigna para não defraudar o nome de Deus, o Cristo que a igreja está ligada, e para não ela mesma se expor ao juízo, para a proteção. Eu vou ter que resumir, viu? Não vai ter jeito. Não fiquem tristes com isso, viu? Paulo fala da vida deles como uma vida que não mostrava que eram crentes, porque no vocabulário paulino ele nunca usa carne para denotar crentes. Carne é sempre o ímpio, o crente é sempre o Espírito, a obra do Espírito Santo. No pensamento de Paulo é exatamente isso, nunca se juntam, a carne nunca está no crente. E por isso quando ele chama os crentes de Corinto de carnais, não é porque ele está dizendo que eles eram crentes carnais. Ou eles não eram crentes, ou eles não estavam mostrando que eram. Portanto, o que Paulo está fazendo é uma pesada advertência contra eles. E isso tudo, em 1 Coríntios 3, mostrando as divisões, que era como eles mostravam que andavam segundo os homens. Bom, partindo para o final, né, eu sei. Cristo impede a participação na ceia daqueles que não estão habilitados à participação. Jesus impediu que Judas participasse da ceia. Né? Isso é muito interessante. Quando nós estudamos a sequência dos acontecimentos, lembrem-se que Jesus estava celebrando a Páscoa. Percebam que Jesus permitiu que Judas ficasse na Páscoa, mas na ceia não. É certo que não terminou a Páscoa porque evoluiu para a ceia, mas no início, até onde era a Páscoa, Judas ficou. Mas quando ele foi introduzir a ceia, ele disse, o que tens a fazer, faz-o depressa. Teu lugar não é aqui. Tchau. Mas não sem antes ter lavado os pés de Judas. Né? Jesus fez isso quando os discípulos discutiam quem era o maior no reino dos céus. Isso é uma coisa, foi um tapa que deve ter doído lá dentro mesmo, né? Jesus provavelmente preparou a Páscoa. Ele deve ter contratado um lugar sigilosamente onde ele celebraria a Páscoa. Era muito comum em Jerusalém haver lugares específicos para as festas onde se alugava para os grupos passarem, né, e celebrarem as festas. E isso nós vemos no relato de Lucas, aliás de Marcos, que dá mais a ideia disso, que Jesus diz, olha, vai lá e dá as orientações claras aos seus discípulos, como se ele já estivesse de alguma forma preparado isso. E por quê? Porque a fama de Jesus Cristo era muito grande. Ele não podia divulgar lugares e datas, porque se ele divulgasse, ele não conseguiria nem mesmo andar em Jerusalém. Então o sigilo do lugar onde ele celebraria a Páscoa era muito importante. Daí ele não dizer nem aos discípulos, só no momento específico, olha, vai lá, vai ter lá um homem carregando um cântaro. E o que isso era diferente? Isso, né? Porque era trabalho de mulher.
carregar cântaros de água, né? O mundo muda. Hoje aperta botão para lavar a roupa, etc e tal, melhor, né? Sem dúvida. Mas então o homem carregando um cântaro era algo extremamente único. Então, esse era o sinal. Segue ele e fala lá que o mestre está pronto para celebrar a Páscoa. Só que nessa preparação, aparentemente, não houve a contratação de um servo. E então, quando eles entraram para celebrar a Páscoa, havia alguma coisa muito errada ali, né? Porque era necessário lavar os pés. Isso fazia parte tanto da boa educação quanto da higiene. Todos nós aqui já andamos em alguma rua poeirenta de Havaianas, as originais, debaixo de sol. E qual é o resultado? Às vezes até patina, né? Já viram isso? Você patina na Havaiana de tanto barro que forma. Então naquela época os calçados eram sandálias. Então quando você entrava numa casa, ainda mais para uma ceia como era a Páscoa, você tinha que lavar os pés. Só que eles estavam preocupados com outra coisa. Quem era o maior? Como assim? Eu vou lavar o pé do outro? De jeito nenhum. E é interessante que eles não pediram água nem mesmo para si. Provavelmente porque estavam pensando, se eu for pedir água, no mínimo de Cristo eu vou ter que lavar. E se eu lavar de Cristo, eu vou ter que lavar de todo mundo. Então, ninguém abriu a boca, né? Todo mundo quietinho. Aí que faz Jesus? Eles começam a discutir quem era o maior. Jesus vai lá e lava. Então foi um tapa assim daqueles de rodopiar e cair sentado, né? Bom, e então Jesus lava os pés de Judas. E aí? Terminou de lavar os pés de Judas, e essa lavagem era também uma cerimônia de purificação que havia na Páscoa. Então Jesus uniu as duas coisas. Os judeus tinham cerimônias de lavagem de água, e na época de Cristo era uma usada na Páscoa. Então Jesus faz isso, e assim que ele lava os pés dos discípulos, ele senta à mesa. Ainda estamos na Páscoa. Ele senta à mesa, senta, né? Tudo bem. Vocês sabem que não tinha cadeira, né? Era algo da altura aí do banco onde vocês estão sentados. A mesa, eles estavam reclinados com apoio de almofadas, com os pés para trás, apoiados no braço esquerdo, comendo com o direito. E a mesa provavelmente era em formato de U, para que todos estivessem pelo menos de frente ou de lado, né, entre eles. E isso é o que fez com que Jesus tivesse a oportunidade de poder tomar o pé, né, a planta do pé virada para cima e poder lavar, né, porque eles estavam todos com os pés para trás. Senão seria difícil você imaginar Jesus se debatendo entre pés de mesa e cadeira embaixo da mesa. O grande teólogo Mel Gibson colocou Jesus como o inventor da mesa, logo no início do filme, né? Mas ele não foi assim. Bom, então notem, quando Jesus reassume o seu lugar à mesa, naquele momento, então ele diz: um de vós há de me trair. A ceia não foi introduzida antes que Judas saísse. Por isso que tecnicamente eram 11 apóstolos, embora chamados 12. Porque Judas nem crente era, e deve estar no fogo alto do inferno nessa hora. Ai daquele por quem o Filho do Homem foi traído. Melhor lhe fora não haver nascido. A condenação, de novo, vejam o grau de condenação. Existe pecadinho e pecadão? O de Judas parece ter sido um pecadão, né? Ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora nunca haver nascido, né? Então, isso é uma primeira coisa que queria mostrar aos irmãos. Cristo põe Judas para fora, não permite que ele participe da ceia. E outro é mais uma ideia temática na carta à igreja de Laodiceia. Jesus está à porta, anunciando a sua reprovação àquela igreja, né? Das igrejas das 7 de Apocalipse, sem dúvida, a de Laodiceia é a pior delas, né? Quanto ao comportamento, pecados, tanto é que aquilo que Jesus diz também é extremamente pesado a eles. Alguns elementos são importantes serem reconhecidos. A igreja mais pecadora, a palavra disciplina que Jesus fala lá,
é a mesma que ocorre em 1 Coríntios 11:32, aqui no contexto da ceia, né? Lá em Apocalipse, deixa eu ler aqui o verso rapidamente. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Esse disciplino é o mesmo termo que aparece aqui no capítulo 11, no verso 32, quando ele diz: mas quando julgados somos disciplinados. O verbo searei, em 3:20, tem a mesma raiz no vocabulário joanino daquele utilizado em 13:2, quando João diz durante a ceia. Então, o que nós percebemos ali? Há um ambiente de reprovação. Aquela igreja era uma igreja indigna, uma igreja que estava à beira da apostasia. Jesus não está pregando o evangelho, né? Claro, está falando a uma igreja. Ali a palavra é de exortação e arrependimento. A ideia arminiana de bater a porta para alguém abrir e isso ser conversão é absurda. Ele está falando a uma igreja. Isso aqui é advertência, exortação. A ideia da disciplina de Deus, a ideia da exclusão da ceia. Cristo está fora, Ele não está participando. Apenas se houver arrependimento, então eu cearei com vocês. Então são ideias muito interessantes. Embora o texto não esteja falando de ceia, esses elementos todos são muito interessantes e se ligam tematicamente. Nós temos o contexto escatológico, tanto na ceia, como eu já falei, como aqui em Apocalipse, na carta, aliás, nas 7 cartas, há sempre referências escatológicas, e também as ceias, né? Lucas 14:24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia, a parábola da grande ceia, que fala, tem contexto escatológico. Apocalipse 19:9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, é uma união da ceia com as bodas, com o casamento, né? Falando claramente que a ideia da ceia, que é a ideia da comunhão com Cristo, ela está ligada também ao próprio casamento, que é a aliança. Isso. Agora eu estou terminando mesmo, viu? Tá rapidinho aqui. A necessidade da disciplina eclesiástica. Meus irmãos, isso é muito importante. Toda disciplina é boa e vem de Deus. Tá? É interessante que nós não vemos nenhum crente decorar texto de reprovação, de exortação. Já viram? Eu nunca vi. Eu só vejo salmos, né? Salmos são belíssimos, né? E não os salmos imprecatórios, né? Também só aqueles salmos que vão falar do favor de Deus, do cuidado de Deus, etc. e tal. Mas não há na parte do crente nenhuma preocupação em decorar textos de exortação, por exemplo. Mas toda disciplina é boa e vem de Deus. Ora, o que eu devo esperar de um pecador? Essa é simples. O quê? Pecado. Acho que isso é bem simples, né? Pecado. É lógico que nós somos pecadores, e nisso, meus irmãos, também há uma grande diferença, viu? Quando nós falamos que nós somos pecadores, não somos iguais aos ímpios, aos incrédulos. Não somos. Somos melhores que eles. Mas melhores não porque nós somos melhores, porque Deus nos fez melhores, implantando em nós uma natureza regenerada. Certo? Porque a igreja, às vezes, não todo mundo é pecador, como se nós fôssemos ímpios como os ímpios. E não. O nosso comportamento tem que ser totalmente distinto. O pecado tem que ser um acidente, não a regra na nossa vida. E é por isso que o crente tem tanta dificuldade de ver a disciplina, de aceitar a disciplina. Mas, meus irmãos, para pecadores, a disciplina é excelente. A disciplina é bênção de Deus. E ela vem de Deus. Já pastoreei igrejas onde
havia um grupo de pessoas que vivia de forma indevida, muito indevida, em pecados de grande impiedade, desde envolvimento com prostituta até droga. E quando tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, apenas uma veio. Falei da importância da disciplina para essa pessoa. Ela se submeteu à disciplina. Hoje é crente, oficial de igreja. Os outros se perderam. A disciplina é para mostrar os verdadeiros crentes. Aquele que é crente, mediante a disciplina, se arrependerá. E faz parte da própria disciplina a aceitação da disciplina. Não é aquele caso de que, eu aceito sim, mas olha, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Isso é ridículo. Não é? O pecador, ele se humilha, se ele é crente. Aliás, acho que já falei aqui algumas vezes, né? Quais são as 3 grandes virtudes de Agostinho? Humildade, humildade e humildade. Agostinho dizia isso, as 3 maiores virtudes do crente, humildade. Por quê? Quando você se sente diante de Deus, o Criador de todas as coisas, quando você percebe a glória, a santidade, a perfeição de Deus, como é que você se sente? Como? Você se sente com o rosto no chão. E é por isso que nós não podemos desviar os nossos olhos de Deus, porque o nosso rosto não pode sair do chão. É na humildade que nós devemos viver. E se nós cometemos um pecado de grandes proporções, que levou o nome de Cristo ao escárnio, trouxe consequências à igreja, à minha vida, então eu preciso ser disciplinado. Vou olhar para o afastamento da ceia com uma tristeza prazerosa. Porque, óbvio, eu sei que não deveria. Vou ficar triste. Mas sei que esse é um caminho para a minha própria correção. Meus irmãos, entendam que perdão de Deus não livra a correção. Muitos utilizam esse argumento. Não, Deus perdoou, por que que o conselho faz isso? Por que tem que ter a disciplina? Vocês se lembram o que aconteceu com Moisés? Moisés, lá no deserto de Zim, Deus disse, fala a rocha e sairá água. Moisés feriu com seu cajado a rocha e ainda disse, porventura sairá água da rocha, e saiu. Depois de 40 anos liderando o povo no deserto, quando eles vão entrar na terra prometida, Deus chama Moisés, você não vai entrar. Você lembra quando você zombou de mim lá no deserto? Lembra disso? Por isso, pela minha graça, eu vou permitir que você suba ao monte, veja a terra, mas você não vai entrar nela. Por isso Moisés foi para o inferno, não foi? Moisés foi perdoado? Foi? Mas Deus corrigiu Moisés? E o caso de Davi? Davi adulterou com Batseba. Batseba devia ser uma mulher belíssima. Em hebraico quer dizer filha do desejo. E o texto que começa a narrativa lá da queda de Davi, também muito claro. Na época em que os reis saíam à frente dos seus exércitos, Davi ficou no palácio. Ora, uma cidade esvaziada de homens. Só havia mulheres. Aí ele olha pela janela, vê uma mulher linda tomando banho, ele simplesmente manda chamar e tem relações com ela, mesmo ela dizendo que era casada. Vocês conhecem a história, não vou contar toda aqui. Mas o que aconteceu? Natã chama Davi, conta aquela historinha das ovelhas, e diz a ele, o que você fez em oculto te acontecerá à vista de todo o povo. Davi foi para o inferno? Deus perdoou Davi? Mas Davi foi corrigido? E foi terrível. Terrível.
Portanto, não confundam perdão com livramento de correção. A correção, ela é necessária. Necessária. E lembrem-se que toda correção vem de Deus. Não confundam correção com provação. Tá? É muito mais fácil chamar qualquer coisa, qualquer episódio de provação. Provação pressupõe o quê? Quem eu sou se estou sendo provado? Um fiel. Um infiel não é provado, já é infiel. Eu tenho 22 anos de pastorado, nunca ouvi alguém, diante de um acontecimento, dizer: estou sendo corrigido. Só pastoreei igrejas de 100% de fiéis. Nunca houve correção nas igrejas que eu pastoreei. Todo mundo só era provado. Se eu chamo uma correção de provação, o que eu faço é firmar o erro na minha vida. Não faço reflexão. Então, tem que se pensar muito nisso. A igreja de hoje, meus irmãos, é insubmissa. Talvez, arrisco dizer, que o maior problema quanto à administração da disciplina hoje, da suspensão da ceia, não seja a suspensão da ceia necessariamente, mas seja uma geração extremamente arrogante, que não aceita. Uma geração que vai olhar para o conselho e vai falar: que presbítero é esse daí que está fazendo isso comigo? Não vem nem na igreja no meio de semana. Ao invés de pensar naquilo que fez, bom, desde Adão era assim, né? Vai jogar a culpa no outro, vai dissimular. O grande problema, meus irmãos, é em relação à própria autoridade, muito mais até mesmo do que na compreensão da ceia. O mesmo que não aceita, pode não aceitar ser suspenso da ceia, achar que isso é errado, muito provavelmente não aceitará qualquer disciplina. Ele já tem algo contrário a isso. Então, na nossa confissão de fé, as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os selos dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Aí a questão do governo. Deus institui um governo da igreja, que não é um governo coercitivo. O poder do conselho não é um poder coercitivo, um poder de Estado. A igreja não é um Estado. E a submissão que se deve a um líder na igreja não é a mesma submissão que se deve a um governante. São diferentes submissões. Para com o governo é lei. E você, quer queira ou não, se não for pecado, né, porque se for nós vamos desobedecer mesmo, você vai ser submisso. Agora, na igreja, você se submete por causa de saber que eles são o governo de Deus. É outro tipo de relação. Você se submete a Deus e não a homens, não uma estrutura. Você se submete a Deus quando você se coloca debaixo da liderança de sua igreja. É outro pensamento. E por isso, quando o conselho decide a suspensão da ceia para alguém, isso não é uma imposição estatal, né? Isso é, na verdade, um direcionamento de como aquele membro, como membro da igreja, deve fazer, o caminho que ele deve trilhar.